Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, dia 2 de julho de 2020, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7 a respeito do Brasil independente. Mas para de fato nós chegarmos a falar sobre como o Brasil conquistou a sua independência, né? Nas últimas aulas nós estamos estudando todo o contexto, né? De como foi até a hora em que o Brasil resolveu de fato se tornar um país independente da sua metrópole, que é Portugal, né? Nós vimos o processo de independência do Brasil, né, na página 334, as consequências do bloqueio continental, né, que foi quando Napoleão Bonaparte ameaçou invadir Portugal, e Portugal, contou com o apoio da Inglaterra, acabou transferindo a corte portuguesa inteira para o Brasil. Vimos as melhorias, né, que Dom João trouxe para o Brasil, né, a respeito da educação, das artes. Vimos a missão francesa, seus principais artistas, né, como o pintor francês Jean-Baptiste Debray. Através das gravuras dele, né, ele retrata bastante o trabalho escravo que era imposto na colônia, né, no Brasil. Vimos que o Brasil foi elevado, né, ao título de Reino Unido de Portugal e que o seu comércio foi aberto, os portos do Brasil para as nações amigas, né, para que o Brasil pudesse comercializar com outras nações, coisa que não iria cair muito bem lá em Portugal, né, não iriam ver com bons olhos essa questão, e que é o que nós vamos ver hoje, o que de fato ocorreu por conta dessa decisão. Hoje nós vamos começar a ver a respeito, também na última aula, perdão, nós vimos a Revolução Pernambucana, também que é conhecida como a Revolução dos Padres, né? Foi a maior revolução que ocorreu no Brasil, né? Foi uma revolta de grandes proporções, conseguiram até proclamar a independência de Pernambuco, das outras regiões, né? Do restante do Brasil. Nós vimos a participação do Frei Caneca, né? Foi uma revolução de cunho religioso também, teve bastante participação da igreja. Hoje nós vamos falar na página 337 a respeito do contexto português, né? Esse vídeo eu quero que vocês assistam depois de vocês participarem da nossa videoaula, né? Que nós estamos tendo hoje, né? Para resolver as questões que eu deixei na plataforma na última aula, né? Para que esclarecer algumas dúvidas também que possa ter passado, né? Para resolver tudo certinho, já que a nossa última aula de história antes das férias, logo vocês vão ter 2 semanas para descansar. Bom, o contexto português, aqui na página 337, né? Nós vamos ver que com a corte portuguesa vivendo no Brasil, uma grave crise política e econômica se desenvolveu em Portugal, né? Consequências, né, por conta da família real inteira ter vindo para o Brasil, né? Ter vindo ministros, conselheiros, o clero inteiro veio para o Brasil, ficou só a população, assim, e a parte do exército e uma parte da burguesia que acabaram ficando em Portugal, né? Mas o restante, cerca de 15 mil pessoas, né, saíram de Lisboa, e assim, da família real, né? Toda aquela corte veio para o Brasil, né? Consequentemente, isso não iria dar muito certo, né? Os motivos que causaram essa situação foram a ausência de um governo central em Portugal, né? Já que Dom João se encontrava no Brasil, e o fim do exclusivo comercial, que diminuía os lucros dos portugueses. Por quê, professor, esse fim do exclusivo comercial, né? Quando Dom João ele toma a ideia, né? Ele propõe essa ideia de abrir os portos brasileiros para as nações amigas, né? O Brasil não vai comercializar diretamente mais com Portugal, né? O Dom João tá no Brasil, a ideia dele, né? E que o Brasil agora, elevado ao título de Reino Unido de Portugal, já não é mais uma simples colônia, né? Já está elevado e precisa comercializar com as nações amigas, e quem vai tomar prejuízo vai ser diretamente Portugal. Assim, em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e militares, né? Comerciantes da burguesia, da alta burguesia, e os militares, né, também, o governo português convocou uma assembleia conhecida como Cortes de Lisboa, com o objetivo de aprovar uma nova constituição ao país. Bom, quais eram as insatisfações dos portugueses, né, em Portugal?
era a presença, né, dos militares ingleses que ali estavam. Napoleão já tinha sido preso, né, já tinha passado toda aquela questão, né, e as tropas inglesas ainda permaneciam ali dando ordens para os soldados portugueses. Isso incomodava bastante. Essa questão do comércio liberal do Brasil também, né, isso incomodava bastante porque os lucros foram bastante afetados de Portugal. Tudo isso e a família real estando inteira no Brasil também incomodava bastante. O grupo político que liderou o movimento era adepto das ideias liberais, né? Ou seja, desejava limitar os poderes do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação política foi chamada Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto, porque ocorreu no Porto, né? A segunda maior cidade de Portugal, vindo atrás apenas de Lisboa, né? E eles queriam fazer com que o rei assinasse uma constituição que limitasse os seus poderes, né? Uma constituição liberal, onde seria limitado os poderes que Dom João exercia. Em meio às discussões, muitos deputados portugueses reivindicavam o retorno imediato de Dom João a Portugal. Cedendo à pressão, o governante resolveu deixar o Brasil e voltou ao seu país em 1821. Claro, nada satisfeito, né? Ele estava super bem aqui no Brasil, mas praticamente foi obrigado a voltar para Portugal. A Constituição Portuguesa foi então aprovada com algumas limitações ao poder do rei, né? No Brasil, Dom João VI deixou seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Outra coisa também que não seria bem vista aos olhos dos portugueses, né? Eles não iriam aceitar muito que um príncipe, né, da família real continuasse no Brasil. Ou seja, se Dom Pedro também voltasse para Portugal, perdão, o Brasil seria rebaixado à colônia, né? Não continuaria sendo elevado ao título de Reino Unido de Portugal, voltaria simplesmente a ser uma colônia. Isso é o que nós vamos ver, né? Se Dom Pedro realmente deixou o Brasil e voltou para Portugal, qual a decisão que ele tomou, né? Isso nós vamos ver aqui no segundo item, quando fala o dia do fico. Bom, mesmo com o retorno de Dom João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de Dom Pedro no Brasil, né? Claro que não ia aceitar, né? Que é essa questão que eu falei para vocês, né? O príncipe Dom Pedro no Brasil, né? Um membro da família real, né? Tão importante, o herdeiro direto do trono no Brasil. Os portugueses viriam com bons olhos? Claro que não, né? Caso alguma coisa acontecesse com Dom João, quem assumiria era o Dom Pedro, e ele estando no Brasil. Não era legal, né? O certo era que ele voltasse para Portugal também. Eles também exigiram o retorno, né, do príncipe, que era o herdeiro do trono português. O regente, porém, não tinha intenções de regressar a Portugal. Ele não tinha intenção nenhuma, né? Ele estava acostumado no Brasil, apesar de ter nascido em Portugal, né? Mas ele gostava do Brasil, dizem que ele adorava as praias brasileiras, gostava das mulheres brasileiras, tinha toda essa questão. E era difícil ele querer voltar para Portugal, né? O regente não tinha intenções, assim a data de 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, ficou conhecido como o Dia do Fico. O Dia do Fico é quando ele apareceu na janela, né, do palácio, a multidão esperava o pronunciamento dele, e ele disse que não voltaria para Portugal. Nesse dia ele disse que ficaria no Brasil. Essas ideias dele de ficar no Brasil, né, esse dia é praticamente considerado como se fosse um dia que o Brasil, de fato, conquista sua independência, né? Essas ideias dele de ter ficado no Brasil, né? E o que nós vamos ver mais para frente da questão da independência são bastante ideias que vêm da cabeça do José Bonifácio, né? Ele apoiou Dom Pedro II diretamente com as suas ideias, né? As ideias liberais foram bastante importantes para que ele continuasse no Brasil e que ele lutasse, né, nessa questão da independência, né, que ocorreria no mesmo ano de 1822, só que dia 7 de setembro, no rio Ipiranga, né, no riacho do Ipiranga, né, quando ele tira sua espada e proclama independência ou morte. Bom, pouco a pouco se configuravam as condições políticas que resultariam na independência do Brasil, né? Então, que nem eu falei para vocês, esse foi um dos dias que, de fato, se você for ver mesmo, foi o dia que o Brasil, de fato, conquistou a sua independência, né? Quando o príncipe, né, decidido, abre a sua janela e proclama que não vai embora, que ele vai ficar.
conhecido como Dia do Fico. Bom, na página 338 e 339 nós temos alguns exercícios, né, que eu vou postar na plataforma para que vocês respondam. A respeito do processo de independência, né, acho que todo mundo já escutou falar, né, essa questão, né, de quando o Dom Pedro, né, proclama a independência do Brasil, nosso tão esperado feriado, dia 7 de setembro, né, onde nas ruas das cidades as pessoas saem marchando, né, a fanfarra, todo mundo já deve ter visto alguma coisa. A respeito da proclamação da independência, vou começar a trabalhar com vocês quando nós voltarmos, né, após as 2 semanas, né, de descanso que vocês vão ter. Daí nós vamos começar a trabalhar, falar a respeito dessa proclamação da independência, que não é tão simples assim, né, que não é só proclamar a independência de fato, não foi bem isso, né? Só isso que aconteceu. Por hoje nós paramos por aqui, né? Qualquer dúvida vocês me mandem mensagem na plataforma, me mandem mensagem, só não me mandem mensagem de madrugada, tá? Só não me mandem 3 horas da manhã, mas podem me mandar mensagem durante o período da tarde, não nas aulas dos outros professores, ok? 8º ano, qualquer dúvida, me mandem mensagem e até amanhã, né? Até sexta-feira na aula de socioemocional. Fiquem com Deus.